Então, vamos dar continuidade na aula, que é um vídeo após o outro, assim. Não vou me demorar muito, porque então é a aula 4, né? Vamos dar continuidade direto, então, tá? Então, nós falamos ali da palavra axé, e agora nós vamos trazer a lupo, ou a lupandê. Aí depende de cada um e como cada um quer colocar, como cada um coloca. Ou em muitas situações também coloca as duas palavras junto. Acho que não faz muita diferença em certos trabalhos, vamos dizer assim. Então, a lupo ou a lupandê, né? Origem Nagô, já vamos direto assim. A origem dela é Nagô. E o linguístico, né, a linguagem dela, né, e a associação dela, né, é também aos povos iorubás. Com isso, então, nós fechamos aqui, porque essas são as palavras que a gente mais usa dentro da Umbanda, no caso. Como eu expliquei para vocês, ali nós estamos começando um novo trabalho, expliquei lá no primeiro vídeo, que é um novo trabalho que eu estou começando. Então, nós estamos começando um trabalho com pequenas explicações, com pequenas aulas, até nós ir desenvolvendo ali outros trabalhos, que é o que nós estamos fazendo, desenvolvendo outros trabalhos também. Por isso eu já adiantei aqui para vocês, então eu já estou adiantando o vídeo, né? Um após o outro, já para não ficar tantos dias, porque eu dou 2 dias para poder lançar outro vídeo. Eu não posto um em cima do outro todos os dias vídeo, porque eu vou vendo como tá alcançando e se o povo tá gostando realmente, tá? E antes de mais nada, antes de eu começar a explicação aqui da palavra, eu gostaria que vocês, que normalmente eu não peço, mas é um esquecimento que eu tenho, às vezes, de algumas coisas, de pedir para vocês dar um joinha, dar um like, colocar um gostei, deixar uma mensagenzinha ali, ou uma palavra, uma crítica, uma positividade, sei lá eu. A gente pode deixar o que vocês quiserem. Mas se for positivo, melhor ainda, né? Claro, com certeza. Bom, então vamos dar continuidade então, tá? Na palavra alupo, ou alupandê, qual é o significado dela, né? Na realidade, ela é uma saudação. É um modo que a gente vai saudar aos Exus, né? Mas existe a particularidade de ser saudado, né? Alupo, né? Alupo ao Orixá Bará, né? Ou Alupandê Bará, pedindo salve, pedindo licença ao Orixabará, pedindo a permissão do Orixabará, ou saudando o Orixabará. Pode se colocar de várias formas e cada um vai colocar no seu contexto. Para mim, é saudar o Senhor Bará, alupo, Senhor Bará, alupo, meu pai, que o Senhor abra meus caminhos, né? Faça a minha vida ter movimento, que é isso que a gente coloca aos pedidos ao Bará. Ou quando a gente entra dentro de um terreiro que tem uma casa na frente, como a minha, que tem uma casa de Exu na frente, a gente já entra, de adentro para dentro, já saudando a lupo, meu pai. A lupo, ou a lupo aos senhores e às senhoras que estão dentro dessa casa. Ou seja, o respeito já tem que existir de entrar no portão, saudar o bará da porteira, saudar o tranca-rua da porteira, que fica ali de entrada daquela casa. Muitas casas pode não ter, mas algumas pode ter, né? Algum fundamento ali colocado no portão. No meu é o tranca-rua, que tem um fundamento enterrado na entrada do portão. Então, né, do lado esquerdo, a gente sempre tem esse costume, né, de enterrar. Eu aprendi assim, que a gente enterra, né, um fundamento. Esse fundamento de enterrar até vem muito da minha juventude, né, de ver os terreiros e como era a participação das coisas. A gente não frequentava assim direto, mas a gente ia tomar passe, a gente ia... a minha família era muito disso, né, de tomar passe em terreiro. E gostava de uma macumba também, gente. Vou falar bem a real, eu gostava de uma macumba. Então a gente sempre aprendia que ali
se enterrava, né, os fundamentos, como a maioria dos terreiros. Bom, então a lupo é isso. Ela vem, então, né, a linguística dela, a tradução dela é iorubás, né, é da região iorubá, e de origem nagô, a origem dela, mas a força dela dentro do Rio Grande do Sul é uma força de estar saudando aquele orixá ou saudar aos Exus logo depois que se sauda o primeiro orixá, que é o orixá Bará. Em alguns povos, vão dizer que a mulher não se pode ter o orixá Bará, vamos dizer assim. Então não se tem o orixá Bará, mas se tem o Exu Bará. Vai se ter o Exu Bará, a qual a gente sauda, né? A qual a gente também perde, porque ele é o primeiro da casa. Na linha do Exu, ele é o primeiro. E na linha da Umbanda também, antes de começar um trabalho, primeiro a gente cuida do Bará. Pelo menos aqui na minha casa. Primeiro é cuidar do Obará antes de começar as funções dentro do terreiro. Se começa primeiro a cuidar do Obará. Se cuida primeiro, se alimenta primeiro eles, né? Independente se vai trabalhar para Quimbanda, se vai trabalhar para Umbanda. Primeiro se cuida dele. Independente se é orixá ou não. Ou também tem pessoas que têm o fundamento do orixabará no seu portão da sua casa. Então, vai cuidar primeiro do orixá. Sempre, primeiro, dentro do terreiro, primeiro é ele. Né? Já tem dentro da nação, já é dito, né? Que as coisas se acontecem de Bará a Oxalá. Então, primeiro é ele, para depois os próximos poder ser movido e poder as funções dentro do terreiro dar continuidade. Então, a lupo é uma palavra de força também. É uma força de pedir permissão, né? De saudar. Aí ela não se dirige a uma coisa só, ela vai se dirigir a várias coisas. Pode pedir saudar o Bará, pedir a força do Bará, a lupo, meu pai, peça a sua força e bate assim. A lupo, meu pai, a lupo que o Senhor me deu a sua força, me deu o seu axé, para que eu tenha caminhos aí fora, para que eu tenha prosperidade. Então eu já juntei tudo, trazendo ali também o axé junto, porque entra. Quando a gente já vai saudar, botar um padê, botar uma comida, botar um alimento pro orixá, botar um milho, botar uma pipoca, as coisinhas ali, tu já tem que saudar e já pedir o axé dele, pedir essa força. Porque quando eu falei ali do estudo da palavra axé, eu não disse que tinha um guia só, não, eu disse que é um todo. Né? É uma palavra vital. Então, ela se conduz a todos os orixás. A todos os orixás a gente vai pedir o axé e vai pedir a força. No caso do Bará, é a lupo, meu pai, a lupandê, meu pai, a lupo. E também a lupo a gente pode colocar para os outros exus da casa, para pedir licença para os trabalhos, para pedir alguma força daquele exu que se precisa naquele momento, de alguma situação ou de alguma necessidade daquele momento. Também vai se dizer a lupo da mesma forma. Então, todas essas palavras, né, elas foram trazidas... Ah, mas como que são palavras, né, de origem nagô, de origem urubás, de origem africanas, e como que ela entra dentro da Umbanda? Ela entra dentro da Umbanda quando começa as entidades a entrar, porque a Umbanda, vocês entendam bem, Umbanda é uma linguagem que foi colocada, ou seja, um nome que foi colocado, tá? Porque a religião em si, ela já existia. Ela sempre existiu. Umbanda nasce como um nome para dar continuidade à religião, que nasce através de Zélio Fernandinho de Moraes. E aí sim, Zélio, né, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, começa a nascer, né, uma religião com um nome. Porque vocês entenderam ali como que nós vamos colocar todas essas linguagens e vamos falar em Yorubá se nós estamos no Rio Grande do Sul, ou quando nasceu no Rio de Janeiro, porque os negros trouxeram com eles essa religião.
Essa espiritualidade que nós temos vem com os negros. Ah, mas a religião não trouxe só os negros. Não, não trouxe só os negros. Aí dentro da Umbanda é que vai de entrar essa acoplagem toda, é que vai nascer todas, vai entrar todas as outras vertentes espirituais, que vai entrar ciganos, vai entrar caboclos, que já vinha vindo, e aí entram os negros. Aí eles trouxeram essas palavras. Eles trouxeram adentro do terreiro essas palavras, os significados delas. Claro que maior de dizer isso são os pretos velhos, né? Foi eles que trouxeram dentro do terreiro a maioria dessas palavras, e eu digo dentro do terreiro de Umbanda. O negro propriamente disse isso, e não quer dizer que tenha preto velho só negros, que eu acho que é uma coisa que tem que se estudar muito mais aí, que não é preto velho hoje em dia, não é só negro. Tem vários velhinhos aí que vêm incorporar na nossa religião. E ele também não quer dizer que ele seja só negro. Eu acredito nisso. Né, gente? Então a palavra alupo, ele vai entrar na quimbanda em todas as funções para pedir a proteção, saudar, pedir licença, pedir permissão, respeito. Alupo para mim é o respeito a tudo que tem ali atrás e ao que tem na frente. Ou seja, viu o que eu disse, ao entrar dentro de um terreiro, a gente sempre sauda o Exu que está de frente, ou o Exu da porteira, ou o Exu da casinha que está ali colocado. Sempre é assim. Logo depois se sauda para quem tem o Cruzeiro Santo, o Cruzeiro das Almas, que se coloca em outra posição da casa, que pode se colocar do lado direito também, não tem problema nenhum, que a gente diz o Cruzeiro Santo é onde há uma cruz, que ali tem os seus fundamentos e outras questões assim, tá? Que muitos terreiros também têm, e alguns talvez não, e aí vai de casa para casa. Bom, então com isso, com a lupa ali aos Exu, que vocês tenham um caminho, que vocês tenham muito axé, que vocês tenham muita saúde, muita prosperidade, que os guias possam iluminar a vida de vocês. E aí nós vamos entrar então no universo cigano. Tem um vídeo no meu Facebook, no meu Instagram que eu fiz sobre ali eu mostrando o modo de trabalho, que eu jogo as cartas da cigana, né, que eu abro o leque da cigana ali, e eu vi que chamou muita atenção. Então, nós vamos abrir os nossos trabalhos com conhecimentos, vertentes, origem, povos, raízes ciganas, e aí nós vamos para outra prática de estudo, então. Vamos para outras aulas, e a primeira aula que eu vou muito amar com vocês e trazer para vocês são os ciganos. A origem, a raiz, como a minha, por exemplo, que é uma cigana espanhola, as raízes deles, da onde nasce essa força, como eles entram, né, dentro da Umbanda, como eles vêm trazer essa força, essa alegria, os ciganos orientais e os ciganos do Oriente e os ciganos Exu e Pombagira, que também tem. Não vamos deixar isso de lado, porque também tem as ciganas Pombagiras e tem aquelas do Oriente que entram junto, como as de Nagô. E aí é um mistério que nós vamos estudar junto e nós vamos aprender que tem as ciganas que entram e que vêm dos povos Nagô também, que vai entrar aí, que é bem, bem bacana da gente também estudar isso aí, porque é uma coisa que tem fundamento, né? E já diz o ponto da minha Sarita, né? Oi, Sarita Saragô, oi, Sarita Saragô. E aí vocês vão entender o porquê que ela também gira na Quimbanda, ela gira no Oriente e vai fazendo todas essas acoplagem aí, fazendo esse trabalho. Então, próxima aula, povos ciganos. Axé para todos, um axé da Manhã Sã, que seja sempre um caminho para vocês e que Pai Ogum sempre esteja à frente.